Boa tarde a todos. Antes eu gostaria de agradecer ao Dr. Antônio Magela, que é diretor de assistência médica, né, da Fundação Medicina Tropical, Dr. Heitor Vieira Dourado, muito ocupado, por sinal, e hoje eu consegui que ele viesse numa parceria, né, a gente já faz parceria para algumas outras palestras, e ele, com toda a ocupação dele, disponibilizou o tempo para a gente. Ele também acaba sendo muito solicitado para as entrevistas na TV, vocês já devem ter assistido, que a gente procura centralizar um pouco isso para evitar o sensacionalismo e informações equivocadas. E, com isso, a população ficar em pânico numa situação por falta de esclarecimento adequado. E nós somos infectologistas, eu também sou professor aqui da casa e agradeço a oportunidade, né, de passar algumas informações para vocês. Tá. Bom, algumas coisas eu vou repetir um pouco para reforçar, mas a ideia é passar a questão da evolução e da atualidade, né? Porque a gente sabe que toda hora as informações novas chegam. E o meu enfoque será mais numa comparação do que houve em 2009 e agora 10 anos depois, né? Em relação à gripe por influenza. Bom, a gente nota aqui que em 1918 a 1919 teve a gripe espanhola e aí teve um excesso de morte, né, por 100 mil habitantes de 598. E a gente vai projetando, né, para outra situação, que foi em 1828 a 1929, né, a introdução foi com a gripe espanhola, e a gente percebe mutações, né? Uma das características do influenza A, do vírus, é uma grande capacidade de mutação. E isso tem repercussões tanto no quadro clínico, quando surge cada epidemia e até pandemia, que é uma tendência pandêmica sempre, né, de ter casos graves e estendidos, né, gerando uma pandemia. E aí tivemos também em 1951-53, por mutação intrasubtipos, né, do H1N1, e em 1968 e 1969, H3N2, 2003 a 2004, H3N2, né, o Fusion, com troca entre subtipos e mutação, né. Em 2009 também tivemos a mesma situação, com H3H1N1, com mutação e introdução, né, de origem suína numa pandemia em 2009. Isso caracteriza 2009 com uma grande preocupação. Por quê? A gente começa a observar que a tendência do vírus não é, com o tempo, por mutação, aumentar a mortalidade. Nós vemos aqui que a mortalidade foi caindo, olha, na realidade, olha, 598, 96, 52, 34, aqui ficou em torno de 40, 16, 17,1 por 100 mil habitantes. Quando a gente chega em 2009, a gente vê uma característica diferenciada, ou seja, uma maior população de jovens acometidos, inclusive pela gripe, inclusive com óbito, e na faixa etária mais elevada, as pessoas que têm comorbidades, ou seja, os imunodeprimidos, pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, renais crônicos, os pacientes neoplásicos, diabetes. Mas o que chama atenção em 2009 é essa situação, uma população mais jovem acometida, com óbitos inclusive, e uma população mais idosa que experienciou, no caso, o contato com os vírus anteriores, que já tem, portanto, uma relativa imunidade, sendo acometida com gravidade nos casos em que há comorbidade, como eu falei. Então, o que a gente observa? Que o vírus, né, influenza A, ele tem uma grande capacidade mutacional. A gente pode ver aqui, né? Mutação, mutação, mutação. E essa mutação faz com que haja um rearranjo genético, que nós chamamos. E aí, ao invés de transitar só, né, entre os suínos, começa também, na evolução, a ter também aves acometidas e seres humanos. Então, esse arranjo que ocorre, né, ele acaba estendendo mais as vítimas, saindo de suínos e aves para humanos e hoje até interhumanos, né? Então, apesar dessa tendência de diminuir, né, esse impacto sobre a mortalidade, a gente vê uma abrangência maior em termos de transmissão, né? Isso caracteriza, e a gente sabe também que quanto mais pessoas doentes, maior a possibilidade de casos graves, e quanto mais pessoas graves, possibilidade de óbitos. Então, essa é uma preocupação.
Isso aqui eu dei uma investigada na Revista de Medicina de Minas Gerais, que fez, no caso, um aspecto, uma avaliação histórica, né, da evolução. Bom, interessante que nessa avaliação que eles fizeram lá em 2009, na Revista de Medicina de Minas Gerais, a gente vê que em 13 dias nós tivemos 315 casos. Então, outra característica também, quando a gente tem um rearranjo genético com uma nova apresentação, com uma nova cepa do vírus, é a velocidade de transmissão, né? Porque pega os indivíduos sem imunidade vacinal anterior, né? Devido a esse rearranjo genético. Então, a possibilidade de extensão rapidamente desse vírus em termos de transmissão é muito grande. Né? Então, é uma preocupação também, fica aquela corrida, né, atrás da vacina, e a vacina tem que ser uma vacina nova, porque uma vacina dos anos anteriores era uma outra cepa, e com características diferentes. Então, agora, a necessidade de, o mais rápido possível, trabalhar numa vacina. Por isso que a gente vê, muitas vezes, chegar a vacina particular, que nem ocorreu, e depois chega a vacina do governo, que é fabricada em Biomanguins, que é, inclusive, vou falar mais tarde, que ela já está sendo utilizada a partir de hoje. Bom, uma outra situação também interessante é que esses vírus costumam ser sazonais. Eles periodicamente vão apresentando, né, as suas epidemias e pandemias. A gente nota que, por exemplo, o vírus influenza A, né, na verdade, desde o século XVI que ele circula. E ele circula de uma forma interessante, cíclica, né? De 1 a 3 anos surgem casos de infecção, né? Às vezes podem não ser pandêmicos, mas epidêmicos, né? E a gente sabe que a cada século nós temos 3 casos, 2 a 3 situações de pandemias. Né? E aí a gente sabe que às vezes, um intervalo de 10 a 50 anos entre uma e outra. E isso vai ao longo, né, dos séculos ocorrendo. E diante dessa situação de mutação, há uma preocupação de não dá para prever, mas de se agir rápido, né, como eu disse antes. Bom, dentro daquela situação que eu coloquei anteriormente, de co-circulação, né, como eu falei, tem um vírus essencial respiratório, até o doutor Magela falou antes, né? Influenza A não subtipado, né, influenza B, influenza A H3N2, influenza H1N1, parainfluenza, adenovírus. Pode ver que a circulação, pelo gráfico aqui, é quase que simultânea, né, esses aumentos, né, por ser sazonal. Né. Aqui a gente tem a distribuição dos vírus respiratórios identificados nas unidades sentinela de síndrome gripal, por semana epidemiológica no Brasil, de 2018 até a semana epidemiológica 52. E aí há que se fazer a diferença. A gente vê perguntas, por exemplo, mas aí está com gripe e já toma o Tamiflu, né? Já temos que nos preocupar em fazer logo o exame. Né? A gente percebe que ao longo do ano circulam vários vírus, e não necessariamente o H1N1. Então, existem características mais específicas para nós pensarmos H1N1 de modo a haver uma intervenção terapêutica. Claro que a vacinal é diferente, a gente vai passar aqui grupos estabelecidos para serem vacinados. Mas quando se fala em tratamento, há que se pensar em diagnóstico. E aí o diagnóstico a gente tem que entender que tem que avaliar a síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas. Uma síndrome gripal comum, por exemplo, ele apresenta febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia, artralgia na ausência de um diagnóstico específico. Claro que aí tem que ver, é gripe mesmo ou não, o indivíduo pode ter uma pneumonia, então tem que ser avaliado clinicamente. Quando se fala em síndrome respiratória aguda grave, né, e essa é a preocupação do H1N1, é justamente a questão da gravidade, nós temos que atentar para os sinais de gravidade. E aí, um diferencial é a dispneia. Normalmente, o indivíduo que tem uma síndrome gripal para um vírus comum que circula, ele não evolui com dispneia. Se ele tiver dispneia, ele pode ter uma infecção bacteriana pulmonar, né, secundária, ou ele pode estar com uma síndrome respiratória aguda grave. Nesse caso, existem sinais para a gente avaliar. Uma saturação, por exemplo, de oxigênio menor que 95% em ar ambiente é um dos parâmetros. Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, claro que crianças, principalmente bebês, têm uma frequência respiratória diferenciada. Piora nas condições clínicas de doença de base, né, diabético, né? A gente tem que pensar que uma infecção tanto pode piorar diabetes como diabetes
o paciente estando com dificuldade na imunidade, ele pode também adquirir a infecção. Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, indivíduo de qualquer idade com um quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal. Então, esse é um esquema de vigilância, em que tendo o paciente com uma síndrome gripal, evoluindo com dispneia, nós podemos abordar essas situações para pensar na possibilidade de CH1N1. Senão, todo paciente começa a tossir e vai correr para fazer o exame, e não é assim. Bom, outra situação, quando vai para crianças, muda um pouco. Claro que a dispneia ainda é um fator determinante, né? Mas menor de 2 anos de idade na síndrome gripal, nós temos caso de síndrome gripal, febre de início súbito, mesmo que referida, sintomas respiratórios como tosse, coriza, obstrução nasal, na ausência de outros diagnósticos específicos. Também tem que vigiar a questão da pneumonia, ao escutar o paciente, né, avaliar se trata de uma pneumonia bacteriana ou até mesmo viral. Nessa situação, a gente cansa de ver crianças com tosse, coriza, obstrução nasal. É um resfriado comum. Né? Então, há às vezes um pânico gerado pela desinformação de que isso possa ser H1N1 e já com preocupação de medicar especificamente, como fizeram a pergunta, em situações que poderia tomar ou não o Tamiflu. Então, tem que haver um diagnóstico diferencial. Quando se tem dispneia, aí há que ter uma preocupação. Mesmo sendo a síndrome gripal com dispneia, pode ser uma síndrome gripal comum, mas com complicação de pneumonia bacteriana, ou, no caso, uma síndrome respiratória aguda grave por H1N1, naturalmente. Então, a gente observa nas crianças batimento de asa do nariz, cianose, tiragem intercostal, respiração. Quando faz a inspiração, a gente sente que os músculos intercostais estão trabalhando, tentando reforçar, né, a função respiratória. Desidratação e inapetência. Então, há critérios a serem observados. Na síndrome respiratória aguda grave, né, existem, como eu falei, a definição, eu vou repetir porque isso é uma preocupação. Hoje as pessoas estão acorrendo ao hospital com qualquer tosse e muitas vezes estão tendo dispneia e ficando em casa. E a pessoa tem que realmente, tendo a situação de gravidade, né, procurar o atendimento no serviço de saúde. Então, novamente, saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas condições clínicas de doença de base, hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente, e em criança, além dos itens assim, observar também batimento do ar do nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Bom, aí quais seriam o grupo de risco, né? Então, para H1N1, gestantes, em qualquer idade gestacional, mães que deram à luz até 45 dias após parto, professores, naturalmente, que lidam com grandes grupos, né, de alunos, trabalhadores da saúde, idosos acima de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, e os doentes, as comorbidades, pessoas com portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, conforme lista do Ministério da Saúde. Tem uma lista lá no site do Ministério da Saúde, que aí coloca o renal crônico, né, o paciente neoplásico, os que tomam medicamentos imunossupressores, né, diabético, né, os plenectomizados, o próprio paciente com HIV. Então, tem uma série de situações que quadram o paciente como imunodeprimidos. Esses casos, então, são contemplados no grupo de risco, como esses outros, e aí, naturalmente, que passam a ter uma prioridade para a questão vacinal. Isso já foi passado, né, esse fluxograma, é entender que existe um fluxograma, diante de um paciente que tem o diagnóstico inicial de febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou pelo menos um dos sintomas, como mialgia, cefaleia ou artralgia, tem que seguir um fluxograma. Esse fluxograma também está disponível no Ministério da Saúde, no site. Então, primeira pergunta, paciente tem sinais de gravidade, que seria a dispneia determinante, como eu já coloquei, dispneia, desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, ou exacerbação da doença pré-existente. Sim ou não? Se não, pode ser uma síndrome gripal apenas. Possui fator de risco ou tem piora tem sinais de piora do estado clínico. Então, vem o que já foi dito anteriormente, que é orientação ao paciente. Certo? Então, o paciente foi atendido
Um quadro gripal simples, mas é importante que ele saia de lá orientado que, se houver piora do quadro com alguns sinais ou sintomas, ele deve retornar imediatamente ao serviço de saúde para ser reavaliado, tá certo? Se tem sinais de gravidade, né, a gente classifica como síndrome respiratória aguda grave e vai avaliar se o paciente tem uma indicação de internação em UTI. Tratar-se de uma síndrome gripal. Aí vem a pergunta, o paciente possui fator de risco ou tem sinais de piora do estado clínico? Se não tem, sintomático, aumenta a ingestão de líquidos orais para melhorar a expectoração, acompanhamento ambulatorial, retorno com sinais de piora do estado clínico ou com aparecimento de sinais de gravidade. Aqueles sinais iniciais que eu coloquei, né, saturação, a dispneia, desconforto respiratório, né? E aqui, como eu disse antes, a orientação é fundamental. Nós, quando somos atendidos no serviço privado, nós temos direito, quem tem plano de saúde, a uma segunda consulta. Não é diferente também no serviço público. Então, volta ao serviço público, olha, piorou. Então, o indivíduo tem que sair orientado, o paciente sair orientado e com a possibilidade de retorno, acesso para o retorno. Não é, agora retornou, então vamos remarcar uma consulta para daqui a um mês. Não, a gente não vai estar realmente fazendo a prevenção da gravidade. Se sim, tem realmente sinais de piora, vai fazer o Tamiflu, que é o oseltamivir, sintomáticos, e já vamos passar para uma abordagem de exames complementares. Exames radiográficos, inclusive na gestante. Põe-se o avental na gestante, avental de chupa, e tem que fazer a radiografia. Ou outros na presença de sinais de agravamento, e aumentar a ingesta de líquidos orais. E passa acompanhamento ambulatorial na dependência desses resultados. Se eu fiz o exame radiográfico, paciente apresentando uma pneumonia tratável a nível de internação, então esse paciente tem que ser internado. Caso contrário, né, se for uma situação que possa ter acompanhamento ambulatorial, ele vai para casa e retorna em 48 horas em caso de sinal de gravidade. Então é importante sempre a orientação. Na situação em que ele já apresenta a síndrome respiratória aguda grave, aí a gente vai para a seguinte pergunta. O paciente tem indicação para internação em UTI? Quais seriam essas indicações? Choque, disfunção de órgãos vitais, insuficiência respiratória ou instabilidade hemodinâmica. Tendo essas situações, aí a gente vai fazer também a medicação, o Tamiflu, faz antibiotiterapia, né, havendo necessidade, a gente vai avaliar, aqui já pedimos hemograma, vamos avaliar se tem uma infecção bacteriana secundária, vamos fazer hidratação venosa, exame radiográfico também, inclusive na gestante, e oxigenoterapia sob monitoramento. E os exames complementares necessários de acordo com a evolução de cada caso. Nessa situação, a gente vai ter que acompanhar o paciente em leito de terapia intensiva, considerar que ele tem indicação realmente de internação em UTI e notificar e coletar exames específicos. Nesse caso, ele não ter a indicação de CTI, ele vai usar também o Tamiflu, vai fazer antibioterapia, fazer hidratação venosa, fazer os exames, oxigenoterapia, sob monitoramento, exames complementares. E pode ser acompanhado no leito de internação comum, porque ele não tem sinais de internação em UTI, mas tem indicação, sim, porque ele tem a síndrome respiratória aguda grave, de internar, né, em internação hospitalar, no caso. Aí faz-se acompanhamento em leito de internação e notifica também, coleta o exame específico. Então, isso é um fluxograma que, na verdade, nos habilita, nos capacita, diante dessa situação que estamos vivendo, né, do risco potencial da H1N1, de diferenciar os pacientes, tomar as condutas adequadas, de modo a não subestimar um paciente que deva ser internado até numa UTI e deixá-lo no ambulatório, e nem ao contrário, pegar um paciente de ambulatório e já achar que ele precisa ficar internado. Bom, condições e fatores de risco para complicação. Que condições a gente tem que observar no paciente que passa a ser risco de complicação? O paciente que tem que ser vigiado, na realidade, e até com essas interconsultas diminuídas, né? Grávidas e puérperas até 2 semanas pós-parto, idade maior ou igual de 60 anos e menor que 5 anos, né? O maior risco em menos de 2 anos, sabemos que nesse caso aí, em crianças, com menos de 2 anos, até por questão de imunidade, tem um maior risco. População indígena aldeada, indivíduos menores de 19 anos de uso prolongado de AS, que é o ácido acetil salicílico, indivíduos que apresentem pneumopatias, incluindo asma,
e o asmático é uma preocupação, porque a gente pode, de repente, numa avaliação, atribuído diante de uma crise de asma, achar que a dispneia se deve apenas à crise de asma. Isso é, na verdade, um fator definidor para a gente classificar a insuficiência respiratória aguda grave e pensar no H1N1. Indivíduos com tuberculose, também é importante. Aí, naturalmente, o tempo de evolução a gente vai avaliar, mas já sabemos que indivíduo com tuberculose já existe, principalmente a pulmonar, o comprometimento, né, pulmonar, então o risco é maior. Cardiovasculopatias, exceto hipertensão, nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas, distúrbios metabólicos, principalmente diabetes mellitus, transtorno neurológico do desenvolvimento que comprometam a função respiratória, é importante, ou aumenta o risco de aspiração, disfunção cognitiva, lesão medular, paralisia cerebral, epilepsia, síndrome de Down, acidente vascular encefálico, doença neuromuscular. Vejam que tem algumas doenças que é primordial que a gente fique em constante observação desse paciente, nem que seja em retorno ambulatorial, né, mais estreito em termos de tempo. As doenças imunossupressoras e obesidade, né, um indivíduo com IMC maior que 40 em adulto. Então, sabemos que essas condições geram maior risco para complicação. Então, é importante, nesses casos aí, a indicação de usar o Tamiflu. Tá certo? Bom, aqui, naturalmente, que não é o caso de decorar, mas é importante que todo mundo tenha isso em mãos, saber a dose certa, né, e o tempo, né? Todos aqui são em 5 dias, mas é dividido por quilo de peso, e aí é importante que a gente tenha o peso da criança e qualquer apoio de saúde, né, mantenha a pesagem, né, das crianças. Bom, a gente sempre fica naquele binômio, né, prevenção e controle, né? A gente previne e exerce controle. Então, como a gente poderia fazer, né, essas duas situações? Vacinando, a gente tanto está prevenindo como está controlando a transmissão. É importante que evitar casos novos, a gente está evitando também que haja de endemia para epidemia, de pandemia, até chegar à pandemia. Afastamento temporário das atividades de rotina, trabalho, escola. Pense que a concentração de pessoas, e é por isso que o professor deve ser vacinado, porque lidar com várias turmas, é um fator realmente de risco de transmissão. Então, o indivíduo, nesse período, deve ser afastado. No período de transmissão, deve ser afastado do trabalho da escola, de acordo com cada caso, avaliando o período de transmissão da doença. A quimioprofilaxia, né, que é o uso de antivirais de acordo com o critério da vigilância epidemiológica. Aí uma coisa importante, né, a gente nota que há uma preocupação muito grande, e a questão até da gente filtrar muitas informações, as pessoas começam a correr os setores de saúde pedindo medicamento, né, para profilaxia, com medo de chegarem a situação grave, e como nós tivemos óbito de jovens, isso é fator conhecido, há uma preocupação muito grande. A quimioprofilaxia não é na linha de frente, os médicos que tratam que vão fornecer. Uma vez sendo notificados os casos, como a gente colocou naquele fluxograma, a vigilância vai prover essa quimioprofilaxia. Vai avaliar os casos e vai procurar, numa busca ativa, fazer a quimioprofilaxia. Então, não há necessidade de correr, né, diante de, tem um caso que pode ser, então já vou tomar a medicação. Temos que entender que isso pode selecionar também forma resistente, cepas resistentes de vírus, e está utilizando o medicamento de forma adequada, né? Pode chegar a faltar para quem realmente precisa. Hoje, os medicamentos já estão na rede, né? São medicamentos fornecidos pelo governo, até a rede privada tem os medicamentos do governo. Tá certo? Então, estando dentro dos critérios de tratamento ao medicamento. E a quimioprofilaxia é feita pelo serviço de vigilância. Bom, aqui é interessante mostrar a questão das viagens, né? Isso aqui foi em 2009, nós tivemos um total de 223 casos, em que 22,4% vieram do exterior, fizeram viagem do exterior. Mais 10% contato suspeito pós-viagem no exterior. E aí, desses casos aqui, contato, caso suspeito confirmado, 27%, e não suspeito, 40%. Então, sempre a história de viagens é importante, certo? Então, tem uma suspeita de H1N1 e outras infecções. Então, é importante o indivíduo descrever lá se ele viajou recentemente para algum outro país, se teve algum outro estado. Isso é uma informação muito importante que vai decidir até pelo diagnóstico inicial. Em termos de proteção, nós temos a proteção individual,
E aí temos equipamento de proteção individual, que é de uso universal, inclusive. Para esse caso aí, nós já vimos até na apresentação anterior que quanto tempo que fica, né, o vírus, né, ainda no ambiente, nas vestes, nas superfícies, né, e em termos das gotículas, né, a distância que tem que ficar, né, de preferência acima de 1 metro, né, de distância da pessoa, e a pessoa usar uma máscara, né. Então o paciente, na suspeita no ambulatório, paciente com uma síndrome respiratória, na situação atual, já pede o paciente para usar uma máscara. Se ele se negar a usar a máscara, o profissional coloca a máscara nele próprio, tá? Para se proteger. Então, luva de procedimento não cirúrgico, sabemos que o contato transmite, na verdade. Protetor para os olhos ou protetor de face, aquele que protege tanto os olhos quanto a face. Gorro descartável e máscara de proteção respiratória. Aí vem sempre a pergunta, mas precisa N95? Não. Essa máscara comum já protege, tá certo? Bom, outras medidas que evitam a transmissão de influenza e outras doenças respiratórias, que a gente agora está falando do HN1, mas tem que pensar em outras doenças respiratórias, tuberculose, né, e outras doenças, né? Bom, devemos fazer o quê? Uma frequente higienização das mãos, sobretudo antes de consumir algum alimento. Isso é fundamental. Nós sabemos que há uma campanha constante de higienização das mãos. Se lava pouco as mãos. Né? Isso, inclusive, se até fizesse avaliar entre os profissionais, para ver quais são os profissionais mais sensíveis a isso. Então, antes de lidar com o paciente, depois de lidar com os pacientes, tem que lavar as mãos. Antes das refeições, vai pegar alimento, lavar as mãos. Né? Evitar de colocar, por exemplo, a mão numa superfície dentro do hospital e colocar na boca ou nos olhos. Né? O nariz. Então, tem que evitar. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Então, o mesmo lenço está ali toda hora, aquele lenço já está contaminado. Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, isso é uma questão até de educação mesmo, né? Cobre com braço, né? Cobre com lenço, mas essas gotículas transmitem mesmo com muita facilidade. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar. Se for tossir, espirrou, botou a mão, vai lá, lava as mãos. A pessoa vai, espirra ou tosse nas próprias mãos, vai lá e pega numa superfície, numa maçaneta. O outro vem logo em seguida, põe a mão na maçaneta e põe a mão depois na boca, no nariz ou nos olhos, coça os olhos, vai transmitir. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, isso é de uso individual. Manter os ambientes bem ventilados. Evitar contato próximo a pessoas com sinais ou sintomas de influenza. Evitar sair de casa no período de transmissão da doença. Uma preocupação nossa foi o carnaval, essas grandes aglomerações. Imagine, algumas pessoas ali tossindo, numa aglomeração muito grande, quer dizer, a tendência é transmitir. Evitar sair de casa no período de transmissão da doença, já foi dito, evitar aglomerações em ambientes fechados, procurar manter os ambientes ventilados, adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingesta de líquido. Sabemos que a gente, estando em termos imunológicos bem equilibrado, a gente pode entrar em contato com os vírus e não adquirir. A gente viu lá as comorbidades, as situações em que os indivíduos estão imunodeprimidos facilitam realmente a transmissão. Orientar o afastamento temporário do trabalho, escola, etc., até 24 horas após cessar a febre. Então, enquanto tem febre, tem viremia. Então, a gente tem que esperar. Até 24 horas, cessou a febre, aí o indivíduo pode retornar à atividade. E, como eu disse, manter os ambientes bem ventilados. Em termos de vacinação, hoje nós temos uma vacina, a partir de hoje, inclusive, já distribuída, tá certo? Para cerca de 183 postos nos municípios, tá certo? Estão funcionando até sábado, e no período da noite, até, se não me engano, até 21 ou 22 horas, então, esses postos estão funcionando para o grupo de risco que foi descrito aqui, as pessoas se vacinarem. Tá? E o atendimento comum nos SPAs, se o indivíduo estiver na situação, e lá eles migram para o lugar de referência, caso haja necessidade, após uma avaliação médica. Hoje, a cepa de 2018, como eu falei, ela tinha uma diferença na composição da vacina dessa cepa de 2019. De ver que permanece aqui, né, a pandêmica 09, que foi 2018, na construção da vacina. Aqui nós temos essa Swissland 2017, H3N2, que usamos foi a Singapore em 2018. Aqui permanece a Yamagata,
E aqui, como era da influenza B em 2018 da cepa Victoria, entrou essa Victoria aqui, mas de uma outra linhagem. Então, vocês vejam como há uma mutação muito grande nesses vírus. Então, a vacina dos anos anteriores não dá cobertura total para a variação genética dos vírus H1N1 que estão causando infecção agora em 2019. Então, é importante verificar que a vacina ela tem que ser novamente formada. Isso leva um tempo. E aí vem aquele estresse, não está vacinado, e aí está exposto. Então, aquelas medidas que foram colocadas antes são fundamentais, não só durante o período que não tem a vacina, mas também no período pós-vacinal. Bom, como eu falei, existe a vacina no privado, no sistema privado, essa Fluarix Tetra na GlaxoSmithKline, essa da Sanofi Pasteur, que é a Fluquadri, são quadrivalentes, e a informação do uso está no bulário eletrônico da Anvisa. Mas já temos de Biomanguinhos, a partir de hoje, a vacina disponibilizada. Né? Inclusive, mais de 1 milhão de doses aqui para o nosso estado, já disponibilizado. Bom, quem deve vacinar ou não? Sempre fica aquela pergunta. A vacinação começa hoje, quarta-feira. As pessoas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliar se enquadra dentro do sistema de vacinação. Mas a indicação é para criança de 6 meses a menor de 6 anos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, professores, idosos a partir de 60 anos, indígenas aldeados e doentes crônicos. Vou até deixar um pouquinho esse slide aí para vocês fixarem um pouco mais, apesar de que vai ser disponibilizado depois. Então, essas pessoas são essencialmente do grupo de risco, mas outras pessoas, na dúvida, podem se orientar em situações particularizadas. Mas a vacinação, a princípio, está disponível para essas situações, para esses grupos aqui, tá certo? Dispostos. Lá no nosso hospital, por exemplo, profissionais de saúde, a partir do dia 25 teremos já a vacinação, né, em termos de campanha. Em relação à quimioprofilaxia, né, sempre fica, quem vai fazer, quem não vai fazer. Então, considera essa exposição a pessoa que teve contato com caso suspeito ou confirmado para influenza até 48 horas. Quem vai definir e procurar as pessoas, os contactantes, é a vigilância. Então, aqui, olha, profilaxia avançada em profissionais de laboratório não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias que tenham manipulado amostras clínicas de origem respiratória que contêm o vírus influenza sem uso adequado de EPI. Aí, como eu falei, já é um grande problema, porque olha aqui, olha, sem uso adequado de EPI. Se as pessoas utilizarem os EPIs adequadamente, estarão se protegendo. Né? Então, já quebrou-se uma barreira. Aí tem que procurar, né, para avaliar a necessidade de fazer a quimioprofilaxia. Trabalhadores de saúde não vacinados ou vacinados há menos de 15 dias que estiverem envolvidos na realização de procedimentos invasivos, gerador de aerossóis ou na manipulação de secreções de casos suspeitos ou confirmados de influenza. Aqui, naturalmente, que tem esse caso lá, a vigilância vai avaliar essa situação. Tá certo? Residentes de alto risco em instituições fechadas e hospitais de longa permanência durante surto na instituição deverão receber quimioprofilaxia, se tiverem comorbidades. Então, olha só, durante surtos em uma instituição, né, se tiverem comorbidades, mas assim não são todos. Então, existem critérios muito específicos. Aqui eu torno a repetir a questão da medicação, ninguém vai decorar isso, né? Mas é importante saber que é por quilo de peso. Aqui. Bom, em termos de atualidade, como eu falei que eu faria, nós temos aqui da Fundação de Medicina Tropical, da Gerência de Epidemiologia, os casos suspeitos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui, ó, janeiro, fevereiro e março, já desse ano, porque a semana epidemiológica vai começar na primeira semana de janeiro, que estamos começando o ano. Nós tivemos aqui, no caso, 5 casos notificados, né? E desses 5 aqui, 5 eram de síndrome respiratória aguda grave, um percentual de 23,8%, né, das síndromes gripais em geral. Isso a nível de ambulatório.
Fevereiro, 43 casos, 37 de síndrome gripal e 9 de síndrome respiratória aguda grave. Março, não terminamos, 31 casos notificados, 7 casos aqui de síndrome respiratória aguda grave. Então vejam que é um percentual dos casos notificados que evoluem para síndrome respiratória aguda grave. Não são todos, né? Aqui em termos de casos confirmados, né? Então aqui, com a confirmação, a gente vai avaliar o diagnóstico diferencial e aqui a gente vê, por exemplo, que foram descartados 3 casos, né? Aqui 3 casos, né, pendentes. Então, há toda uma avaliação epidemiológica para no final dizer, era realmente um caso de H1N1. Desses casos aqui, por exemplo, dos casos suspeitos e confirmados, 6 eram de H1N1, 2 de metapneumovírus, 4 de vírus sincicial respiratório. Vejam bem, eu apresentei no início lá um gráfico, né, da co-circulação desses vírus. 2 casos de parainfluenza e 1 caso de adenovírus. Então a gente vê, por exemplo, que em 15 casos só foram confirmados 6. Então a gente tem que obedecer o critério de avaliação diagnóstica. No caso aqui de óbitos, né, H1N1, de 6 casos, 1 foi a óbito. Mas temos óbitos também de outros vírus, olha aqui, por exemplo, parainfluenza, um óbito, né, pneumonia bacteriana especificada, um óbito. Então, às vezes, há uma preocupação muito grande em relação a óbitos. Claro, se temos uma quantidade grande de casos, até por questão estatística, a tendência é ter mais casos graves com mais óbitos. Mas não podemos dizer, a H1N1 está matando mais do que os outros vírus. Não, não é assim que funciona. Aqui a distribuição por municípios. Nós vemos que Manaus, por ter uma densidade populacional maior, nós temos mais casos notificados, tá? Mas também temos aqui casos de outros vírus, sincicial respiratório e outros vírus respiratórios, como eu falei. Em segundo lugar, vem Iranduba, em terceiro, Itacoatiara. Os outros municípios, vamos ver agora se vai aumentar a notificação, se trata de subnotificação, que até acreditamos que haja, ou se é realmente devido a ter apenas por ter uma densidade demográfica diferenciada, né? Não temos uma densidade, né, demográfica tão grande quanto em Manaus. E o resto aqui, para terminar, o que a gente sempre coloca, né? Está com gripe, não espalhe, né? Lave as mãos várias vezes ao dia, use álcool gel e lenço descartável. Então, como foi dito aqui, água e sabonete, né? Isso aí, né, em tudo, já na higiene pessoal já devemos fazer e agora mais do que nunca. Nós temos umas perguntas aqui. Quantos casos positivos da unidade hospitalar que podemos entrar com quimioprofilaxia? Bom, isso aí vai depender muito, né, de que tipo de unidade, né, na verdade. E quem determina isso é a epidemiologia. Eu não vou colocar uma quantidade que também tem que ver a questão de gravidade, são uma série de fatores que determinam.